A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Quero desejar um feliz 2021 a todos, né? Que Deus venha abençoar você grandemente nesse novo ano. E é o ano de buscar a Deus, né, irmão? Se preparar para a volta do Senhor Jesus. E nada melhor do que começar esse ano ouvindo a palavra de Deus, né? Então, irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem a sua palavra lá no Evangelho de João, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 4, versículo 1. Nós iremos falar, irmão, da história de uma mulher que ela tentou saciar, né, a sua sede em muitas circunstâncias da vida, né? E ela não conseguiu saciar essa sede, e quando ela teve um encontro com Jesus, ela saciou essa sede, né? Ela conseguiu encontrar descanso no Senhor Jesus, né? Vamos lá, versículo 1, irmãos. Que diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus não batizava, não batizava mais os seus discípulos, deixou a Galileia e foi outra vez deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Então, irmãos, nós vemos que Jesus ele poderia passar por outros caminhos, né? Mas a Bíblia está dizendo que era necessário ele ir passar por Samaria, né? Antes de chegar a Galileia. Então, irmão, podemos concluir que muitas coisas na nossa vida são necessárias que aconteçam, né? E eu creio, irmãos, que Deus ele tem um propósito para tudo, né? Como seria, irmão, como seríamos consolados por Deus se a gente não passasse por luta, por tribulação, né? Como seria, irmão, se após você ter um machucado, uma mulher que corta frango na cozinha, por exemplo, se ela se machucasse, como ela iria saber, né, que ela estava machucada? Um exemplo, se ela não sentisse dor. O que seria, irmão, do nosso corpo se se nós não tivéssemos febre? Porque a febre é um sinal de que o nosso corpo não está bem. Então, muitas coisas, irmãos, ou boas ou ruins, são necessárias que aconteçam. E nisso Deus ele tem um propósito. Quero dizer para você que Deus tem um propósito em todas as coisas. Vejam a situação de Jó, irmão, né? Era necessário que ele passasse por aquela situação para que Deus provando Jó, irmão, fosse atestado de que ele era um homem justo, né? De que a fé de Jó, irmão, não estava baseada nas coisas materiais, mas que ele servia verdadeiramente a Deus. Então, tudo na nossa vida, irmão, tem um propósito, né? Entenda o que está acontecendo na tua vida. O problema, a dificuldade, é porque Deus está trabalhando através dessa situação. Amém? Vamos ler também o versículo 5, irmãos. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Então essa hora sexta, irmão, era meio-dia, né? Jesus estava cansado, porque nós sabemos, irmão, que quando o Verbo se fez carne, ele se tornou 100% homem. Mas ele não deixou de ser Deus, né? 100% Deus. E essa fonte, irmãos, pela Bíblia, se vocês acompanharem lá em Gênesis capítulo 33, né? Em Josué também 24, nós vemos, irmão, que Jacó ele deu de herança essa parte. Era uma cidade chamada Siquém. Ele deu de herança aos filhos de José. E muito provavelmente José foi enterrado aí nessa localidade. Amém? Vamos lá, irmão, para o versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Aleluia, glória a Deus. Esta mulher, irmãos, veja o horário que ela foi pegar água, né? Meio-dia, 12 horas, a hora sexta.
essa mulher, irmão, não era uma mulher preguiçosa, né? Ela poderia ter escolhido pela manhã ou à noite, ou ao entardecer para buscar essa água, mas ela foi ao meio-dia, um horário. Imagine você colocar um jarro, um vaso de água, meio-dia, pesado, e levar até a sua casa, né? Imagine, não era uma mulher preguiçosa, irmão. Então Deus não quer que você seja preguiçoso na obra dele. Deus não quer, irmão, preguiçoso. A Bíblia diz: ó preguiçoso, vá ter com as formigas, né? Eu creio que também é pecado ser preguiçoso, porque o nosso Deus, irmão, ele não é preguiçoso. Ele trabalha 24 horas por dia. E Paulo diz, irmão, que devemos remir o tempo. Não podemos perder tempo, meu amado, com a sua preguiça, com a sua indisposição. Deus quer te usar, né? Deus tem uma obra contigo. E ele, irmão, usou daquela disposição que a mulher tinha, né? Aquele tempo que ela teve foi quando ela encontrou Jesus. Foi quando ela encontrou a salvação. Imagine, irmão, se ela fosse em outro horário, ela não ia encontrar a salvação. Mas ela, por ser disposta, né? Por ela se dispor de estar ali naquele horário, por ela ser corajosa. Tenha coragem, meu irmão. Lute, né? Porque quem luta vence, quem luta Deus ajuda. E foi aí, irmão, na disposição dela, que ela encontrou a salvação da alma dela, amém? Porque ela era uma mulher trabalhadora, no seu esforço, ela encontrou a salvação. Versículo 9, irmãos. Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Irmão, basicamente por 3 razões os judeus não se comunicam com os samaritanos. A primeira razão, irmão, foi a mistura de raças. Nós sabemos ali que logo após a divisão de Israel, né, no reino do norte e o reino do sul, quando o reino do norte teve reis ímpios, iníquos, que levaram o povo à prostituição, à idolatria, Deus puniu o seu povo, né? O rei da Síria, a Síria dominou o reino do norte. E a Bíblia diz, irmão, que os reis lá da Síria, o rei da Síria mandou pessoas de outras nações para o reino do norte. E aí houve aquela mistura de raças. E a consequência, irmão, foi, em segundo lugar, a idolatria, né? Começaram a deixar o monoteísmo, deixaram de servir somente ao Deus de Israel e começaram a servir a vários deuses. E também houve, irmão, aquela rivalidade lá que nós podemos encontrar no livro de Esdras e Neemias, que de Tobias e Sambalate, que vinha do norte e quiseram impedir, irmãos amados, que Jerusalém fosse reconstruída, né? Então tinha essa rivalidade, né? Eu já ouvi um pregador dizer que o pessoal lá do sul estendia as mãos e amaldiçoava Samaria, né? O reino do norte. Então tinha essa rivalidade, né? E essa mulher perguntou: oxente, Senhor, como o Senhor, sendo judeu e eu samaritano, o Senhor vem falar comigo, né? Então, irmãos, e Jesus respondeu no versículo 10: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu me pedirias e ele te daria água viva. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. O que seria água viva, né? Quando você vai, irmão amado, a uma mercearia, tem lá água mineral, né? Na nossa casa nós temos a água para beber. Quando nós bebemos, irmão, nós temos sede novamente, né? É uma água natural, é uma água que você bebe, você precisa beber. Então, esta água viva, irmãos, o que seria que Jesus está oferecendo à mulher? É uma água, é o Espírito Santo de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ela pergunta, versículo 11: disse a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio e os seus filhos e o seu gado? Então, irmãos, essa mulher tinha muitos questionamentos, né? Às vezes nós perguntamos muito a Deus,
E eu sei que Deus, irmão, Ele tem uma resposta para todas as nossas dúvidas. Aquela mulher perguntava porque ela tinha sede, né? E Jesus, irmãos, mas a sede dela não era a sede física, era uma sede espiritual. E Jesus responde no versículo 13: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então esta é a água viva que Jesus oferece, irmãos. É a água espiritual, é a vida espiritual que Jesus oferece para todos aqueles que têm sede. Nós podemos ver, irmão, nos versículos posteriores, que aquela mulher, ela tinha sede. Ela buscou, irmão, a vida dela é saciar essa sede em vários relacionamentos, porque ela já tinha tido 5 maridos, e o que ela tinha não era marido dela. Ela tinha sede, irmão, e tentava saciar na religiosidade e na tradição. Mas agora, irmão, ela teve um encontro com Jesus, e Jesus está oferecendo esta água. E você pode estar sofrendo, passando por esta mesma situação, com sede. E você procura saciar essa sede em muitas coisas, em vários relacionamentos, né, errados, na cachaça, em muitos seriados, em muitos filmes, na internet, na prostituição, nas drogas. Mas o Senhor me trouxe aqui nesta manhã para dizer que Ele tem a água viva para você. Ele tem a vida espiritual. Ele tem uma água que pode saciar a sua sede, e que você precisa tomar desta água. O que é que você precisa fazer? Tomar desta água. Aceitar Jesus Cristo na tua vida como único e suficiente Salvador. Você precisa estar perto desta fonte, né? Quando a gente tem sede, a gente vai buscar o que? Água na geladeira, né? Então, quando a gente tem sede espiritual, precisamos ir a Cristo. Quando nada na nossa vida sacia, porque o dinheiro não pode saciar a sua sede, só Jesus Cristo pode saciar a sua sede. Então você precisa vir a Cristo, meu irmão. Você que está ouvindo essa palavra, você precisa vir a Jesus. Esta mulher, ela teve um encontro com Jesus, e quando ela encontrou o Senhor Jesus, a vida dela nunca mais foi a mesma. Eu lembro da passagem que Jesus, ele começou a pregar de forma pesada para as pessoas, e aquela palavra as pessoas não quiseram ouvir e foram embora. Só ficaram os discípulos. E Jesus perguntou para os discípulos: Senhor, não, Jesus perguntou: vocês também querem ir embora? E os discípulos disseram: não, Senhor, somente Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Então Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz: vinde às fontes de água viva. Aleluia, glória a Deus. Venha Jesus, venha Jesus, que você vai saciar. Vá à fonte. Você tem procurado nos lugares errados saciar essa sede, preencher esse vazio da tua alma. Mas hoje o Senhor está dizendo: eu tenho a solução para a tua vida. Eu posso lhe saciar, né? Vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Eu vou te dar um fardo leve, eu vou tirar essa tristeza do teu coração, esse vazio eu vou preencher com a água viva. A água viva é o Espírito Santo. Que você possa ser tocado aí onde você está pelo Espírito Santo. Aí onde você estiver, o Espírito Santo, ele pode ir aí te alcançar. Arrependa-se dos seus pecados, aceite esse Jesus, que ele pode saciar a sua sede. Aleluia. Você pode dizer: eu tenho muitos pecados, eu tenho muitos erros na minha vida. Não importa o que você fez, Jesus, ele te ama e ele quer te salvar. Abra teu coração. Para terminar, eu deixo aqui o que está em Apocalipse 22, versículo 17, que diz assim: olha, o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida.
Você não precisa pagar nenhum preço, porque Jesus ele já pagou. Ele morreu na cruz. Você precisa abrir o teu coração e aceitá-lo como único e suficiente Salvador para encontrar a verdadeira felicidade. Amém? Que Deus venha te abençoar nesse ano de 2021 em nome de Jesus, e um grande abraço para a glória de Deus. Abra teu coração, Jesus está voltando. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.